Fazendo as Contas, o podcast de finanças e negócios. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro e eu quero falar com você hoje sobre o financiamento, sobre fontes de recursos. Este é um assunto muito central dentro das finanças, mas ele não é intuitivo, porque a gente dá dois tratamentos distintos para financiamentos e empréstimos. Quando a gente fala de financiamentos particulares para pessoas e quando a gente fala para empresas. E eu vou fazer uma explicação que eu acho que vai ser bem interessante para você. Se a gente abrir as primeiras páginas de um livro de introdução à economia, por exemplo, você vai encontrar que os agentes deficitários são aquelas pessoas que não têm excedentes, né? São aquelas pessoas que têm o volume de gastos que elas têm é maior que o volume de ganhos que elas têm, ou seja, elas precisam ser financiadas, elas precisam emprestar dinheiro de outras pessoas, aí seriam os agentes superavitários, que têm excedente financeiro e que com esse excedente financeiro vão ao mercado fazer essa concessão de crédito com a ideia de aumentar o seu crédito, aumentar o seu capital, aumentar, né? Quer dizer, emprestar e ganhar o juro, né? O famoso juro. Tá bom. Então, os agentes deficitários, a gente vai encontrar nas primeiras páginas do livro de economia, eles são caracterizados por quem está precisando de dinheiro, sempre está precisando. Então, as pessoas ordinárias, você que está me ouvindo, nós somos agentes deficitários. Por quê? Porque a gente precisa. Se você for comprar uma casa, você não tem dinheiro para tirar do banco e ir lá e comprar a casa. Você vai ter que financiar. Se você for comprar um carro, você também não tem dinheiro para ir lá e comprar o carro. Você vai ter que financiar. Se você for no mercado, você vai passar para um cheque para daqui 45 dias, ou você vai passar no cartão, enfim. Você vai fazer financiamentos e empréstimos de toda maneira. Porque nós somos agentes deficitários, a gente precisa financiar os nossos consumos. Se você for uma pessoa, uma empresa, você também vai precisar financiar os seus ativos, né? Você vai precisar financiar suas máquinas, você vai precisar financiar as suas matérias-primas, os seus insumos, a sua mão de obra, você vai precisar financiar o lugar onde você vai estabelecer as suas operações, né, o imóvel. Você vai precisar financiar propaganda, sistemas, serviços, enfim, você vai precisar financiar tudo. E aí você vai emprestar dinheiro ou dos sócios da empresa ou que não é bem emprestar no caso dos sócios, né, mas eles vão conceder recursos para a empresa, porque eles estão de olho no lucro, ou então os terceiros que vão conceder recursos para a empresa, porque eles estão interessados em obter um juro, né? Muito bem. Aí é muito parecido com aquelas pessoas, com aqueles agentes superavitários que emprestam dinheiro para as pessoas físicas na expectativa de obter juro, né? Muito bem. Até aí, ok, né? A gente conseguiu entender que nós somos agentes deficitários e que as empresas também são agentes deficitários, porque as empresas estão sempre precisando de dinheiro. O dinheiro pode ser de sócios ou de terceiros, mas as empresas estão sempre precisando de dinheiro. Maravilha. Bom, quando a gente vai comprar um carro, então, qual é o tratamento que a gente dá na pessoa física? Na pessoa física, a gente dá o tratamento assim. Bom, o carro ele vai ter uma depreciação, a gente já teve a oportunidade de falar depreciação aqui no podcast. Ele vai ter uma depreciação, então quanto mais dinheiro de financiamento, de juros eu pagar sobre alguma coisa que vai perder valor, pior é para mim. Né? Eu vou comprometer as minhas receitas com as transferências de juros para os agentes superavitários. E eu não quero fazer isso. Né? Eu não quero fazer isso. Então, no carro, para a pessoa física, a gente quer correr do financiamento. Né? A gente não quer fazer operações de empréstimo, de financiamento para comprar bens, nem que sejam bens
o que a gente chamaria de ativos permanentes, né, bens imóveis, a gente não quer pagar juros sobre isso, porque tem a questão da inflação, dos juros, da depreciação, que a gente já teve a chance de discutir em outros podcasts aqui. Só que quando você chega na empresa, você faz exatamente o contrário. Você quer financiar ou pelo menos em alguma medida, você quer financiar os ativos que a empresa vai precisar, as máquinas, os equipamentos, os imóveis eventualmente, né, a marca, a publicidade. Você quer financiar isso com dinheiro de terceiros. Você quer fazer empréstimos. E por que você quer fazer empréstimos? Porque você, com a operação da empresa, vai pagar juros para os terceiros que te emprestarem dinheiro, né, para as pessoas que emprestarem dinheiro, e você vai ter um excedente, um ganho, né? Você como sócio de uma empresa, você vai fazer dinheiro com o dinheiro de terceiros, né? É o dinheiro de terceiros que entra na estrutura de financiamento do ativo e que ajuda a gerar o lucro que sempre é dos sócios. Então, quando eu consigo levantar recurso barato na empresa, eu sempre vou atrás desse recurso, eu sempre quero esse recurso. Quando eu tenho a chance de fazer financiamentos a custos baixíssimos, como a gente está tendo agora a chance, né? Por exemplo, se você ver as empresas aí, elas estão emitindo debêntures. Quando eu estou gravando para você isso, né? Finalzinho de novembro, início de dezembro, as empresas estão emitindo debêntures, por exemplo, com IPCA mais 2, IPCA mais 3 no máximo, né? Então você está falando aí de um custo ano atualmente na ordem de 5%, pode chegar a 6%, 7% no máximo, né? No ano. Então este é um nível de juro para a empresa muito atrativo. Então as empresas, elas têm o máximo interesse em levantar a dívida nessa condição. Por quê? Porque o custo do capital dos sócios é muito mais caro, né? Os sócios, eles correm muito mais risco, porque eles não vão ganhar juros da empresa, eles vão ganhar os dividendos, então eles acabam exigindo uma taxa de juro um retorno, né? Uma taxa de juro não, mas uma taxa de retorno muito maior. E aí essa taxa de retorno muito maior pode até inviabilizar alguma operação, o que não ocorre se você tiver o capital de terceiros financiando a companhia, né? Financiando a empresa. Então, eu acho que fica bem interessante a gente entender que todas as vezes que você for utilizar, quando você for fazer um financiamento, um empréstimo para consumo próprio, para consumo seu particular, você não deve fazer, né? A verdade é essa, você não deve fazer porque isso vai ser só uma perda de dinheiro. Agora, todas as vezes que você for fazer um empréstimo e um financiamento para gerar ganho, para gerar riqueza, para gerar faturamento, aí você pode considerar, aí é uma coisa que talvez a gente vai incentivar, né? Porque você vai pagar o juro do empréstimo e ainda vai ter um excedente. E essa é a maneira que as empresas funcionam. Então, do mesmo jeito que a gente corre de financiamentos na pessoa física, que é um agente deficitário e que vai mudar a sua vida de agente deficitário o quanto menos pagar de juros, da mesma maneira que isso é verdade que na empresa a gente quer exatamente o contrário. A gente quer trazer capital barato para dentro da empresa, porque é esse capital barato de empréstimos que a empresa vai tomar, de financiamentos, de linhas de financiamentos que ela vai tomar, é esse capital de terceiros que vai viabilizar o acontecimento, né, vai viabilizar os projetos dentro da organização. É esse capital de terceiro que vai viabilizar a rentabilidade que os sócios vão ter, que os sócios poderão ter, e aí a gente sempre tem que, como pessoas interessadas na área de finanças, né, a gente sempre tem que distribuir esse raciocínio dentro das empresas e às vezes até dentro da nossa família também, para evitar, no caso da nossa família, financiamentos e empréstimos e, de certa maneira, aproveitar momentos como esse de taxa de juros um pouco mais baixo para dentro das empresas e irrigar as empresas com recurso na medida do possível. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. Se você quiser aprender mais com a gente, se inscreva no nosso canal para receber mais informações. Por hoje é só, até um próximo episódio. Valeu!